Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abia Yala. Isto é Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. Esse final de semana vai ter uma feira maravilhosa. Eu sei porque o canal já esteve o ano passado cobrindo o evento no município de São Caetano do Sul, aqui no Espaço Verde Chico Mendes, na Avenida Fernando Simão, 566. Vai ter uma feira, esperamos os inscritos, inscritas do canal que mora aqui em São Paulo, né? Tem acesso bem rápido, é bom aqui a região do ABC, que tem muito boa acessibilidade de ônibus, trem, né? Então, estão todos convidados, convidadas, convidades. E agora eu vou passar para um tema que tem a ver um pouco com a feira, mas não é a feira em si, senão que eu vou falar sobre a história de Tijucuçu. Pessoal, Tijucuçu é o nome com a qual os povos originários do Tronco Tupi-Guarani reconheciam a região de São Caetano, o município, né? E, graças ao grupo Nhandê Baeté, inclusive eu estou com a camiseta aqui, ó, graças ao nosso movimento multiétnico Nhandê Baeté, território Caguaçu, aqui no ABC Paulista, eu tive acesso a um texto maravilhoso escrito por um sociólogo, José de Souza Martins, que conta a história através das pesquisas que ele fez como professor, inclusive, da USP, que foi na sua época, né, nos anos 80, sociólogo formado em ciências sociais, doutor em ciências sociais na época, né, estamos falando do século XX. E ele tem várias outras obras bem interessantes, críticas contra o sistema capitalista da época, né, sobre a questão agrária, sobre a questão da terra, né. Só que esse livro me chamou a atenção e eu vou compartilhar com vocês. Aliás, quem quiser ler o livro, eu vou colocar o Google Drive para quem quiser ter acesso a esse texto, vou liberar aí para que vocês possam acessar na medida do possível. E eu irei selecionando as pessoas, né, e permitindo que elas possam ter acesso a esse texto, né? Porque a pesquisa, antes de eu começar, a pesquisa, ela não trata apenas, né, de quantificação, né? Ela não é apenas a pesquisa não deve servir apenas para coletar dados. A pesquisa tem que servir para transparecer informação. Ler significa decodificar as palavras e, através delas, fazer uma interpretação. Como fala dos povos originários, primeiramente já começa com a questão da escravidão, né? E a primeira escravidão, nós já sabemos, como indígenas, muito antes da escravidão africana, por dizer assim, né? Ou dos povos de matriz africana que foram trazidos para cá, a escravidão já existia com os indígenas. Não apenas aqui no Brasil, foi na Abya Yala, ou nas Américas, como vocês preferirem. A escravidão indígena já estava aqui muito antes da escravidão forçada, né, a partir porque existem essas duas facetas da escravidão. Inclusive, o método de escravidão em relação aos nossos parentes não foi igual
ao modelo de escravização que os portugueses já tinham iniciado, inclusive com o porto que eles fundaram, né? Tem um nome isso aí, um posto, né? Um contraposto, acho que chama, né? Em Goa, né? Na Índia, né? Então servia de trampolim, né? Para fazer as navegações e transportar dentro das feitorias, né? Transportar os escravos que vinham de lá. Esses escravos africanos que foram trazidos para cá, eles foram trazidos porque, como a escravidão já estava aqui instalada nas Américas, através das encomendas, né, e outros processos das capitanias, diferentes capitanias que houve, começou a haver uma resistência indígena em toda a Via Yala. Inclusive, o meu povo Mapuche foi um dos primeiros que se recusou diretamente, se recusaram a serem escravos dos espanhóis, daqueles que vinham sob o comando de Francisco Pizarro, que chegou até o Peru, e daí saíram Diego de Almagro e depois Pedro de Valdivia, que foram os que colonizaram o extremo sul, né, o que hoje é o Chile, né, países do Pacífico, o sul do Peru, inclusive, e eles foram até lá. E mais, né, os povos Mapuche, meu povo, nosso povo, povo tanto de Polmapo, de Gualmapo, eles resistiram contra os espanhóis porque no caminho do Inca existiam os chasqui. Os chasqui eram mensageiros. E alguns mensageiros conseguiram chegar até os confins da América do Sul, ou do Cone Sul. Então, levava a informação de que em Tahuantinsuyo, ou em Tenochtitlan, ou em Ollantaytambo, ou em Pindor Marahã, estava havendo uma situação caótica que eles não entendiam. Era como se fosse para eles, para os povos indígenas daquela época, uma espécie de apocalipse. Ok? Não entendia nada, começaram a chegar um monte de homens brancos, barbudos, com essas roupas, todos famintos, cheios de escorbuto, doentes, né? E que vinham com uma espada e a Bíblia e a fé e não sei que coisa, e com uma língua totalmente diferente, corpos diferentes, comportamentos diferenciados, e claro. Né? E os mapuches, como estavam no extremo já, eles tiveram o privilégio, se pode dizer, de saber que estava acontecendo um mar de horrores. Então, eles se colocaram em guarda, falando assim, bom, quando chegarem esses caras aqui, nós vamos. Então, desde o primeiro momento, o enfrentamento entre o conquistador espanhol e os povos Mapuche, o meu povo Mapuche, nossa nação Mapuche, aliás, a nação Mapuche já estava no que hoje é Santiago, o Vale Central. Enfim, para não me alongar muito nesse tema, só para explicar que eles resistiram muito prontamente, porque já sabiam, através dos mensageiros, né, dos Reuquim, como se diz em Mapudungun, já estavam sabendo das estripúlias dos brancos colonizadores espanhóis e portugueses que chegavam nessas terras. E aqui, então, começa a história de São Caetano. É uma história que, quando eu comecei a ler, inclusive, me chamou muita atenção, porque, inclusive, eu vou mostrar aqui de uma forma bem geral, assim, porque senão o texto vai ficar bastante longo para ser lido, embora não é um texto longo, dá para ler tranquilamente em 2, 3 horas, dependendo da disposição do leitor ou da leitora, né? E aqui está, ele fez um extrato de documentos e registros que já estavam nas capelas, nas igrejas, no pátio do colégio lá em São Paulo e também no pátio do colégio daqui. E aí ele começa a decifrar a história de São Caetano. E esse livro foi justamente publicado, né? Ele sai, ele conta a história de 1862,
porque foi o fim da escravidão, o primeiro lugar do Brasil que se legitima a abolição da escravidão. Né? E aqui ele conta. Né? 1862, manifestação de desobediência dos escravos de São Caetano. Recusam-se a trabalhar na olaria da antiga fazenda. No ano seguinte, as escravas com mais de 5 filhos são libertadas. Em 1866, são declarados livres todos os filhos de escravos nascidos a partir do dia 3 de maio. Finalmente, a escravidão é extinta em São Caetano, a 29 de setembro de 1871, 17 anos antes da Lei Áurea. Isso é o registro desse autor. Foi publicado em 1988, né, durante o centenário da abolição. Né? E aqui ele começa a contar a história, né, da escravidão em São Caetano, de 1598 a 1871. Tem umas coisas muito interessantes. Eu vou ler algumas coisas, vamos saltar o prefácio, porque não faz falta, né? Agora não é o momento de ler prefácios. Mas, para quem quiser ler, né, pode entrar através do meu Google Drive, e aí eu vou permitir para que vocês baixem os seus arquivos e façam vocês mesmas suas interpretações ou exegese em relação a essa obra literária que é de uma pesquisa. Né? Aqui ele já começa. Né? O tipo de trabalho a que se dedicaram os escravos de São Caetano teve continuidade na atividade das olarias que levavam imigrantes italianos depois de 1877, alta madrugada, aos barreiros das bases dos rios Tamanduateí e dos Meninos. Até quase a década de 40, e já nas primeiras décadas do século, a moderna indústria cerâmica transformou o que fora trabalho de escravo e trabalho de artesão em trabalho de operário, nas fábricas de refratários, de ladrilhos, de telhas, de pastilhas, etc., até os dias atuais. São Caetano do Sul é um dos raros lugares do país, com exceção das regiões canavieiras do Nordeste, em que uma mesma atividade industrial se estende por um período tão longo quanto quase sem descontinuidade. 258 anos de indústria cerâmica. Vejam só, né? Ele escreve numa linguagem, porque esse livro é do século XX, da década de 30, 40, 50, até ele ser professor, inclusive ele foi professor da Universidade de São Paulo, né? Então, você vê que ele teve motivos razoáveis para fazer essa pesquisa e trazê-la à luz da história para justamente os indígenas da região e os que estamos também fazendo esse trabalho de desenterrar a história, façamos também nossas interpretações a partir da nossa perspectiva indígena. Porque na maioria dos livros, registros, documentos, normalmente, quem conta a história é aquele que faz questão de ir verificar os documentos, né, confirmar os dados e depois fazer, inclusive, até comentários que, em muitos casos, são absurdos. Né? Mas, nesse caso, é um livro sem julgamento moral, apenas ele traz registros sobre a história do que hoje é o município de São Caetano do Sul, cujo nome é... Já vamos chegar aí, já vamos chegar. Calma, calma, calma. E aqui mais para baixo, tem esse pedaço. Na matriz, na matriz velha de São Caetano, o granito frio e cinzento recobriu de silêncio os vestígios do escravo, seu trabalho e suas lutas. Matou a memória do escravo, como também, num certo sentido, vai recobrindo de silêncio a memória do imigrante italiano, que, com sua Irmandade de São Caetano de 1879, organizou a primeira resistência do colono contra a violência do grileiro e do especulador. Olha, aí vemos que a grilagem e a especulação não é nova. Né? E foi ali mesmo que, em 1892, nasceu a primeira sociedade de mútuo socorro do lugar, organizada pelos trabalhadores de São Caetano. Esse trabalho tem por objetivo restituir aos trabalhadores
aos negros, aos pobres e pequenos, aos humilhados e ofendidos. Se esqueceu do povo indígena. E sua história, para que eles próprios tirem conclusões. Resgatar a história do oprimido é resgatar a verdade do vencido contra a prepotência ideológica do vencedor. O grito do frágil contra a mordaça do forte. Palavras do autor. E, mais uma vez, ele esqueceu porque os indígenas sempre estiveram aqui. Os povos Guaianá, Muiramones, os povos tupiniquins, os povos Guarus, estiveram sempre nessas regiões. Né? Então, quem pode contar melhor a história, inclusive, é a nossa Murubixaba, do Inhandevai, Tecido a Guaianá, Muiramone, que ela fez, inclusive, eu vi com os meus próprios olhos e li, ela fez toda a sua árvore genealógica, descobrindo o seu passado, que tem a ver com Tibiriçá, Piquerubi, também com Isabel Dias e com João Ramalho. Né? Vamos aqui começa o melhor da história, né? Muitas pessoas ficam surpresas e é fato, né? Muitas pessoas ficam surpresas quando se fala que houve escravidão no hoje município industrial de São Caetano do Sul, São Paulo. Pois houve mais de 270 anos, do século XVI ao século XIX, sobre o piso da atual Matriz Velha, no bairro da Fundação, ainda devem existir os túmulos dos escravos aqui falecidos, e que a igreja atual foi construída em 1883 pelos colonos italianos do núcleo colonial de São Caetano, no mesmo local em que existia até então a Capela de São Caetano, para isso demolida, que fora construída em 1717, 1720 e ampliada e reformada inteiramente em 1772. Ao lado, vamos subir um pouquinho aqui, para enxergar melhor, ao lado da bela igreja rural, de 9,5 metros por 4,4 metros, com sua porta de arco em estilo romano, torre, coro, púlpito, retábulo e pia batismal, onde eram batizados os escravos do lugar. Existiram assim salas da fazenda. Elas ficavam num dos lados do que no século XVIII era chamado de Pátio de São Caetano, tipo pátio do colégio lá dos jesuítas de Anchieta, lá no centro de São Paulo, o Pátio de São Caetano. Nome que os colonos italianos conservaram como mostram documentos de 1891, até que fosse mudado para a Praça Emelino Matarazzo, em homenagem, quem será um dos grandes proprietários de terra, o Conde de Matarazzo, morto no acidente automobilístico na Itália em 1920. Portanto, as senzalas dos escravos de São Caetano ficavam nas proximidades da atual Matriz Velha, ao lado da fábrica Matarazzo, onde também estava a Casa Grande da Fazenda com seu alpendre. A fazenda de São Caetano pertenceu à Ordem de São Bento por 246 anos, ou seja, de 1631 a 1877, quando as terras foram desapropriadas pelo governo imperial para a fundação de um núcleo colonial. Atenção para o termo núcleo colonial, por imigrantes italianos, o que ocorreu, de fato, a 28 de julho. A região só passou a ser conhecida como São Caetano a partir da fundação da capela dedicada a esse santo, entre 1727 e 1720, no mesmo local em que está hoje a matriz dele. Além disso, era conhecida pelo nome de Tijucuçu, palavra tupi, que quer dizer grande lamaçal, barreiro grande, por causa das várzeas barrentas e alagadiças que havia nos vales dos atuais rios Tamanduateí e Meninos. Essa área foi ocupada antes mesmo da fundação da Vila de São Paulo. Eu vou parar aqui porque eu sempre digo, olha, conhecer a história do ABC é conhecer a verdadeira história, ou a história real de São Paulo. Porque a história, todo mundo acha que com a fundação de São Paulo começou a história. A história, para que São Paulo seja seja construído, melhor, pensar em São Paulo sem antes uma prévia. Pensar em São Paulo sem antes uma prévia.
pensaram São Paulo no viés da historicidade. Esqueceram e, de alguma forma, tentaram apagar a história do ABC. São Paulo tentou apagar a história do ABC, e não somente a história do ABC, como também a história da outra parte do que hoje chamamos de Grande São Paulo. Apagaram a história dos povos que viviam nas regiões de Osasco, o que hoje é Barueri, inclusive Itapevi. Esqueceram dos Guarulhos, dos povos de São Miguel, da zona leste de São Paulo, e esqueceram os próprios Guarus, que também era um misto que vinha com outros povos, que vinham, inclusive, fugindo das hordas bárbaras europeias que invadiram grande parte do Rio de Janeiro, a Bahia e o Nordeste. E eles vinham para o sul, sudeste. Pois bem, essa área foi ocupada antes mesmo da fundação da Vila de São Paulo por moradores de Santo André da Borda do Campo, uma vila extinta em 1560, com a transferência dos moradores e da Câmara para São Paulo. Grande polêmica houve sobre a localização exata dessa antiga vila, que nada tem a ver com o atual município. Olha, inclusive aqui tem, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Eu vou aumentar só um pouquinho, né? Ver como que eram os inventários, né? Porque o inventário, né, é um documento histórico que está no arquivo histórico, no departamento de arquivo, do arquivo do Estado, né? Inventários e testamentos. Segundo está no volume 1. E eu não sei, não fui ainda lá para ver, mas qualquer momento eu vou lá para confirmar, né? Inventário de Diogo Sanches. Bom, esse fulano aparece também na narrativa do autor desse texto, que era um alfaiate, inclusive, e espanhol, né? Vamos lá. Então, o nome foi dado à antiga estação de São Bernardo. Santo André era a antiga estação de São Bernardo. Há cerca de meio século, entre 1933 e 1935, a pedido do então prefeito Felício Laurito, quando a sede do município ainda era em São Bernardo. Os estudos mais competentes, como os dos historiadores Frei Gaspar de Madre de Deus, Teodoro Sampaio e Gentil de Moura. Gentil de Moura tem um ônibus em São Paulo que me levava quando eu morava na região do Ipiranga. Né? Olha, porque toda essa região aqui eram Seis Marias. Então, Ipiranga era parte das Seis Marias de João Ramalho, Santo Amaro, inclusive. Né? Enfim, vamos lá. Sugerem que esses autores, né, esses estudiosos, sugerem que a vila muito provavelmente localizava-se em terra do atual município de São Bernardo do Campo, né? No antigo Tijucuçu, atual São Caetano, um dos vereadores de Santo André da Borda do Campo teve fazenda. Tratava-se de Garcia Rodrigues, cuja neta Joana Sobrinho casou-se com o bandeirante Duarte Machado, o doador das terras à Ordem de São Bento em 1631. E essa doação foi completada em 1631 por quem mais que Dom Fernão Dias Paz, né? Não tem a rodovia Fernão Dias, que homenageia esse bandeirante? Então. Outro bandeirante conhecido que está hoje sepultado no mosteiro de São Bento. Duarte Machado foi fazendeiro no Tijucuçu por longos anos, onde morava. Já Fernão Dias nunca morou aqui, nem teve qualquer atividade. Comprou as terras em leilão da viúva de Manuel Temudo para cumprir um contrato que fizera com a ordem beneditina de doar 8.000 réis anuais para a conservação da capela-mor da igreja onde teria sepultura. Olha, eles já compravam mesmo a morte, e não o céu, né? Esse dinheiro deveria sair das rendas das terras do Tijucuçu. Tais terras ficavam entre o atual Rio dos Meninos e o Ribeirão do Moinho Velho, na Vila Carioca e Sacumã. Foram desmembrados esses locais do núcleo colonial de São Caetano em 1889. Claro, estava nas mãos dos italianos. Os italianos não queriam se misturar aos índios e aos negros. Com a criação do município de São Bernardo, que abrangia todo o ABC atual,
Já em 1596, vivia no Tijucuçu a família de Diogo Sanches, aquele aqui do documento que eu mostrei para vocês. Um alfaiate espanhol casado com Isabel Félix, irmã do bandeirante Jacques Félix, mais tarde fundador de Taubaté. Olha só, seu vizinho na atual Vila das Mercês. Isabel faleceu em 1596 e Diogo Sanches faleceu em 1598. No inventário deste último, pela primeira vez, há referência a escravos no Tijucuçu. Era um casal de peças. Como então se denominavam os escravos indígenas? Antônio e sua mulher, Maria com 5 filhos, Joano, Isidoro, Matias, Henrique e Mônica. Todos foram vendidos, menos essa última, que por ser a mais velha, foi mantida na família do tutor, Jacques Félix, fundador de Taubaté, para cuidar do filho órfão de Isabel e Diogo. Olha só as intrigas de palácio. Né? Miguel Sánchez, que era, ademais, muito doente. Com as duas doações mencionadas, e mais algumas compras de terras, no século XVIII, foi formada a Fazenda de São Caetano. Ela compreendia as terras entre o atual córrego do Moinho, o córrego Ressaca, atualmente ladeado pela Avenida Presidente Kennedy, e o mencionado Ribeirão do Moinho Velho, no município de São Paulo. Olha só como eles foram distribuindo o bolo territorial, né? E sem contar outras histórias também bem macabras, né? Mas vamos lá, né? Corredor da Fazenda, sobretudo nas áreas hoje ocupadas por Vila Barcelona, bairro Santa Maria, Cerâmica, Vila São José e Siri São Caetano. Construiu-se um bairro rural com o nome de Bairro de São Caetano. Com esse nome, recenseado pelo governo da capitania de São Paulo em 1765 e 1780, aí moravam poceiros, arrendatários, tropeiros, geralmente mestiços. Essas áreas ficaram fora do núcleo colonial criado em 1877. Por quem? Pelos italianos. A escravidão cresceu mesmo com a formação da fazenda. Aí, na verdade, houve dois tipos de escravos: os administrados e os escravos propriamente ditos. Olha, umas semanas atrás a gente fez uma intervenção, que você está aqui no canal, e eu vou colocar aqui para que vocês vejam, uma intervenção de uma parenta, não lembro de que povo é ela, mas ela fez uma intervenção, justamente foi ela, Gabriele, que trouxe à baila o texto, e eu baixei, li, estou fazendo, inclusive, um pequeno comentário ao respeito, e lá ela comentava sobre os administrados, né, e os escravos, né, duas terminologias que pendem dentro da órbita jurídica, principalmente daquela época. E aqui tem uma coisa muito interessante. Vamos aqui, né? Eram índios, onde que vamos aqui? Eram índios escravizados e seus descendentes conhecidos à época como gente da terra, ou pardos. Esses serão os administrados. Esses servos, não sei se terá a mesma conotação de servo à moda grega, mas vamos lá. Chegaram ao patrimônio do mosteiro, como também a maior parte das terras, por meio de doações de devotos, geralmente em troca de missas, para depois que morressem. Esses índios administrados tinham uma situação jurídica diferente da do escravo negro, de origem africana. Não podiam ser vendidos nem avaliados pelo, pelo menos a partir de 1611, quando houve uma primeira proibição da escravidão indígena, em 1611. Sua situação jurídica variou ao longo dos anos, até que o rei de Portugal estendeu ao Brasil, em 1757, os efeitos do Diretório dos Índios do Maranhão e Grão-Pará. Não vou me deter nessa história do Maranhão e Grão-Pará, porque é uma história, é uma delonga e bastante complexa. Mas foi o diretório principal que administrou toda a situação
das terras, dos territórios, os fazendeiros, os grileiros e os escravos. Já tinha a ver diretamente com a questão agrária ou fundiária, ou ambas as duas. O Diretório dos Índios do Maranhão e Grão-Pará, reconhecendo-lhes a liberdade e um pequeno conjunto de direitos, entre os quais a suspensão da infâmia de bastardo sobre o mestiço, que vedava a este o direito de herança de pai branco. Porque os mestiços eram um misto entre indígena e português, logo veio o africano. Mas antes, essa junção, inclusive, João Ramalho casou com uma indígena Bapira, né? Esse casamento foi forjado e a única finalidade era ele ter o argumento jurídico para se tornar senhor das terras. Em 1729, a região de Borda do Campo foi recenseada como lugar de concentração de bastardos pobres. Aos que viviam na fazenda, eu estou aqui um pouquinho mais lento para que vocês que vão ouvir aí consigam processar a informação e entender aquilo que não está dito. Porque sempre é importante perceber aquilo que não está dito, aquilo que está escrito, de forma, inclusive, técnica, nominal, literal, ou mesmo a partir de uma fenomenologia, a gente é incapaz de imaginar o que aconteceu. Mas, quando a gente desembrulha o pacote, a gente encontra aquilo que não está na aparência do pacote. E isso é o trabalho do pesquisador. É esse exatamente a função do pesquisador. Contar, dizer, sem querer dizer aquilo que não está escrito. Vamos lá, de novo. Em 1729, a região da Borda do Campo foi recenseada como lugar de concentração de bastardos pobres. Aos que viviam na fazenda aplicava-se, às vezes, a denominação de índios de São Caetano. Por isso mesmo que, em 1687, ao registrar uma compra de tecido de algodão para vestir seus mulatos e, abre aspas, para todos os servos que estão no Tijuco Sul, o mosteiro nos denominou escravos. Ainda em 1750, dos escravos de São Caetano, 8 eram negros e 15 eram administrados. Da segunda metade do século XVIII em adiante, predominaram os negros de origem africana. Em 1825, todos os escravos de São Caetano eram classificados como negros pelo recenseador. Aqui já podemos dizer que já houve um apagamento indígena de fato. Estes, por sua vez, se dividiam em dois grupos, os nascidos na África e os crioulos nascidos no Brasil. Olha a confusão, me fez lembrar de um filme que eu vou recomendar para vocês. Já era para ter assistido, caramba. Medida provisória, medida provisória. Continuamos. Nos documentos que encontrei, o autor conta, nos documentos que encontrei em vários arquivos, correspondentes a um período de cerca de 100 anos, localizei apenas 3 africanos na fazenda de São Caetano. Manuel Negro Mina, em 1730, José Angola, nascido em 1759, que viveu longos anos em São Caetano, e Manuel Angola, nascido em 1758, que viveu em São Caetano até 1205. Muitos dos escravos crioulos nasceram em São Caetano, mesmo quando nascia o filho de uma escrava em São Caetano, o mosteiro enviava tecido de baeta vermelha para os coeiros da criança. Uma medida de aguardente para a mãe e também para ela uma galinha. A baeta vermelha, supunha-se, afastava as doenças que poderiam acometer a criança. A aguardente era, então, ampliamente usada como medicina, muitas vezes comprada na botica por receita do cirurgião. Servia principalmente para massagens nas partes doloridas ou inflamadas do corpo. Outras vezes, as escravas de São Caetano usavam manteiga ou unto para essas massagens. Foi o que aconteceu com a administrada Domingas, que teve gêmeos em 1781,
no período anterior ao parto, além de ter recebido de uma vez 4 quilos de carne, recebeu em diferentes ocasiões manteiga do reino. Poderíamos chamar isso também de cooptação? Talvez. Olha, aqui tem um listado dos escravos da fazenda de São Caetano entre 1730 e 1826. Começaram com 17 e acabaram com 51. Aqui está, inclusive, a fonte, né? Bom, também, quem tiver paciência, quem puder passar, inclusive, aliás, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê um like aí, curta aí para ajudar a gente a poder passar esses conhecimentos adiante, né? Compartilhe, mande um pix também para ajudar a gente aqui, que a gente também precisa comer e se movimentar, né? É isso, pessoal. Vamos continuar com uma outra parte que eu acho bastante interessante aqui, que tem a ver, inclusive, com a repartição mesmo das... Ah, aqui, ó. Então, aqui, inclusive, tem a foto. Olha que era aqui. Eu vou dar uma aumentadinha para vocês poderem ver um pouco melhor, né? A ver se dá para ver aqui, né? O Mosteiro de São Bento, em Porto Geral, no rio Tamanduateí. Um rio que nasce aqui, né? Em São Paulo, no ano de 1860, onde os escravos de São Caetano descarregavam as telhas, lajotas, ladrilhos e louças fabricados na fazenda desde 1730. E hoje é a tal da Rua 25 de Março. Né? Olha como o tempo vai mudando e também vai mudando a paisagem segundo os pressupostos daqueles que deram continuidade, digamos assim, à colonização do ABC e, aqui neste caso, de São Bernardo. Né? E aqui já vai contando, né, que muitos dos edifícios de São Paulo colonial foram construídos, cobertos e revestidos com materiais produzidos na fazenda de São Caetano. Isso explica algo que todo mundo sabe, principalmente quem está aqui na região do ABC. São Caetano é a cidade que concentra justamente a elite econômico-financeira do ABC. E ela surge através desse comércio na qual escravos indígenas e do povo de matriz africana foram os que produziram a matéria-prima e os elementos para a construção do que hoje nós conhecemos como São Paulo, principalmente a região central, que é uma região de fato histórica e que deveria, em tese, estar muito melhor conservada que o que está hoje, que está em estado de abandono. O conjunto da vida dos escravos, na cerâmica e fora dela, era supervisionado pelo feitor. A fazenda era administrada por um padre fazendeiro, que era o feitor. Olha, gente, olha, a história é uma coisa assim, vertiginosa, mas é muito interessante. É, tem outra parte aqui. E aqui ele já vai contando o que nós conhecemos como microhistória, vai, né, diluindo em pequenas facetas como viviam os escravos, como eles produziam, né, de onde eles descarregavam, né, qual que era a intenção de projetar, por exemplo, o mestre Tebas, né, quem não ouviu falar do mestre Tebas, né, que foi um dos grandes arquitetos também aqui da cidade de São Paulo colonial, né? Os escravos de São Caetano e da Ordem recebiam grande atenção em caso de doença. Para isso, mantinham um mosteiro, uma botica e hospital em suas dependências. Em São Caetano, havia até mesmo lancetas para sangrar doentes, um tratamento comum na época para diversos males. Todo o cuidado, porém, era relativo em face das doenças contagiosas, como em 1761, 1762, quando houve uma epidemia de varíola na fazenda que exigiu o internamento de uma escrava. A alimentação era simples. Até as primeiras décadas do século XVIII, a canjica de milho cozida em água e sal era frequente. O feijão e a farinha de milho, de preferência, a de mandioca, também eram frequentes. Está vendo como a história indígena sempre é ocultada? Porque todos esses ingredientes já os indígenas daqui conheciam. Aliás, eles plantavam a batata, já plantavam mandioca, espécies de milho. Na América inteira tem mais de 60 mil espécies de milho. Por quê?
Porque muitos lugares da nossa América, que chamam ainda de América Latina, o clima e até as propriedades da terra impede, às vezes, que um só tipo de milho, um só tipo de milho, por exemplo, o milho que dá no México não pode ser o mesmo milho que dá aqui no Brasil, que não é o mesmo milho da Bolívia, não é o mesmo milho do Peru e do Chile, da Argentina e onde vocês quiserem. Então, eles foram fazendo, os indígenas já conheciam métodos de hibridez do milho para que a semente que dava desse realmente um milho que tivesse condições de sobreviver a climas exageradamente bruscos, como, por exemplo, no Planalto Andino ou nos desertos, como parte do deserto de Atacama, que abrange o Chile e o Peru. Muitas comunidades indígenas, até hoje, em oásis, eles plantam milho. Aí a pessoa que vai para o deserto de Atacama acha que é deserto porque não tem nada, porque não tem ninguém. Não, tem muitas comunidades morando no deserto de Atacama. Gente, pelo amor de quem quer que seja, vamos a pesquisar, vamos a ler também e vamos a repensar nossa história, porque essa história que está aí está ainda mal contada. Vamos continuar um pouquinho mais com esse livro antes de finalizar, né? Eu quero, inclusive, mostrar o final dele. Ó, o livro é maravilhoso, tem fotos antigas, né? Ó, aqui tem a matriz velha de São Caetano, construída em 1883, que é a parte que eu comentei um pouco antes, né? Em cima do lugar onde existira a Igreja Rural de São Caetano. Para isso, demolida. Lembra que eu contei da história da demolição? Construíram uma igreja, depois construíram outra, né? E assim em adiante. E aqui já vai contando todas as fazetas que aconteceram durante o período, o maior, o mais longo, que são o período de escravidão, primeiro com os indígenas da região, e depois com os africanos que começaram a chegar através dos portos, né, primeiramente a partir das capitanias. Né? A primeira capitania, justamente, em 1570, em Bolinhas, do Martim Alfonso de Souza, no que hoje conhecemos como Salvador, que também foi um lugar de desembarque massivo, né, de escravizados, né, escravizados. Né? Aí aqui já começam os conflitos, né, a partir do século XVIII, ele vai comentando aqui os conflitos, porque o preço dos escravos começou a aumentar. Por que, que o preço dos escravos começou a aumentar? Porque já não estava na grande parte dos países ocidentais, não ainda ocidentalizados, ocidentais, e já não estavam precisando mão de obra. Por quê? Porque, como conta o início do livro que eu acabei de ler, gente, você tem que abrir, tem que voltar e ler essa porra. Meu, tem que ler, gente. Tem que ler, tem que abrir os olhos. Ali conta que os comerciantes de escravos ganharam muito dinheiro, só que depois começou a, 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 a questionar, eles mesmos começaram a questionar os levantes indígenas, os levantes dos povos pretos e os próprios mestiços começaram a questionar a questão da escravidão. Foi toda uma luta. Lembremos o que aconteceu na primeira revolução contra a ingerência europeia, que foi no Haiti em 1801, 1807, e a Grande Revolução, Jean-Jacques Dessalines. E antes disso, em 1760, 80, a Grande Revolução, o grande levante indígena no Alto Peru, também contra a escravidão. Tinha se passado séculos de escravidão, e um dia os indígenas falaram assim, ó, chega, chega, acabou a história. E foram se organizando de modo tal que realizaram um levante e algumas coisas conseguiram e outras não. Então, a história, ela, quando contada pela gente, quando a gente faz nossa hermenêutica histórica, se se pode chamar assim, tecnicamente, desculpa a palavra difícil, mas tem que falar mesmo, é hermenêutica. A gente não está fazendo um comentário, a gente está colocando um ponto de vista que não é certo nem errado, até que os registros dos documentos e esses textos que que eu estou compartilhando aqui com você digam o contrário. Por enquanto, a gente diz, olha, a escravidão indígena existiu sim, e foi os primeiros sinais
que já tinham sido expostos pelos próprios colombinos que vieram em 1492, porque eles não vieram para cá de passeio, eles não, quando chegaram lá nas Bahamas, que na época se chamava Ilha de Guanahani, eles não eram um resort turístico, não era um parque de diversões à beira-mar, ou dentro de uma ilha, não era a Ilha da Fantasia. Eles vinham justamente para ver de onde tinha, eles vinham com cobiça, eles queriam as riquezas, eles queriam chegar nas Índias e olha, e aí eles acharam que aqui era as Índias e chamou todo mundo índio, e aí começou a grande confusão, já na semântica, já na palavra, já no conceito. Daí para frente todo mundo conhece a história. E aí eles precisavam o quê? Precisavam fazer, produzir alguma coisa. Oh, a gente tem que produzir. Mas os colombinos não queriam pegar o machado, não queriam pegar, forjar o aço, o ferro, o bronze. Então, falaram assim, ó, tem um monte de gente sem Deus aí. Esses aí não tem Deus, não tem espírito, são gente sem alma. Daí a grande discussão entre Bartolomé de las Casas e foi o nome do outro, que era tipo um fla-flu, né? Um estava a favor de que os índios não tinham alma, então podia escravizar, fazer coisas que vocês quiserem, e outro dizia, não, são seres humanos, não tem carne, não tem osso, tem olho, se você põe uma agulha na pele dele, ele vai chiar pra caraca, né? Igual você, né? Então, mas para nós hoje pode parecer grotesco, é até ridículo, estapafúrdio. Pá, discutir se a barata tem espírito ou não. Né? Tipo assim, agora, mano, deixa a barata viver a vida de barata, só não pode estar dentro de casa. Ok, maravilha. Mas eles não. Eles queriam saber quem eram esses caras e ó, esses caras aí, ó, pelados, comem qualquer coisa, são antropófagos, falam umas coisas estranhas, assim, que ninguém entende. E aí eles falaram, então, chegaram à conclusão, eles não são seres humanos, são bicho, é bicho do mato. Então, e aí começa a escravidão. Pode parecer grotesca a justificativa deles, mas a gente tem que perceber que a subjetividade desse pessoal, eles vinham com uma subjetividade não apenas de um pensamento, digamos assim, dedicado ao trabalho. Ah, nós vamos lá ver se nós podemos contratar um pessoal para que faça lavoura na fazenda que eu comprei. Não, era um pressuposto jurídico que eles traziam mediante o direito romano. Por isso que tinham os administrados, que é um conceito jurídico. E tinham os escravos, que também é um conceito jurídico. Né? Para cada um, o que lhe corresponde, segundo o pensamento filosófico no âmbito do direito romano. Entende? E é isso o que aconteceu aqui em São Caetano. É muito engraçada a história até, porque quem teria de contar essa história deveria ser alguém de São Caetano, ou pelo menos um parente ou uma parenta. E a gente vai ver se consegue convidar alguém para que conte um pouco melhor a história, né? Só que aqui estou trazendo, mais uma vez eu falo, estou trazendo um livro, um registro de alguém que se debruçou sobre essa temática e trouxe à superfície importantes documentos, inclusive aqui no final tem muita bibliografia. Ó, aqui tem os nomes, né, os escravos da fazenda de São Caetano da Ordem de São Bento, recenseados de 1798 a 1825. E ano provável do nascimento de cada um, provável. Aí teria que fazer toda uma pesquisa nas pequenas igrejas, nas capelas, né? Começar a abrir os arquivos, né? Os volumes do nascimento, quem foi avô, quem foi tataravô, vamos lá pesquisar e assim a gente vai formando um quebra-cabeça chamado árvore genealógica. Né? Aqui tem os nomes, as datas, né? O ano, né? Olha aí. Todo mundo aí, ó. Manuel Angola, eram vários manuéis, né? Aí, aquela coisa. E tem as fontes, olha, eu vou dar até uma aumentadinha aqui para ver se dá para ver melhor. Isso que é importante do trabalho do pesquisador. Né? Tem aqui as fontes de onde o autor bebeu para trazer essas informações. Gente, eu vou parar por aqui.
Espero que vocês consigam entender um pouco a obra, que vocês leiam também, façam seus comentários. Para os estudantes, também parentes indígenas que estão nas USPs da vida aí, nas PUCs da vida, é bom também essa leitura, galera. Eu estou trazendo aqui com muito, olha, com toda a consideração do mundo para que vocês possam estudar. Ah, mas a faculdade me tem louco, eu não consigo, eu tenho que apresentar um trabalho de mestrado. Gente, 15 minutos. Isso aqui não é uma leitura para você memorizar e dizer, ah, eu aprendi tudo como papagaio e vou receber o meu diploma. Não, isso aqui é para pesquisa histórica. E por que, que a pesquisa histórica é tão importante, não apenas para os povos indígenas, para os povos de matriz africana, para os povos LGBTQIA+, para as mulheres, para os judeus, para os armênios, para os andaluzes, porque o que a gente quer sempre imprimir aqui é a retomada para uma reparação histórica. A reparação histórica é justamente o balaustre que dá sentido à luta indígena e à luta do povo preto. Não é somente políticas públicas, se bem é válido, claro, mas a reparação histórica é muito maior. Milhares de mulheres foram queimadas na Inquisição da França, da Espanha, de Portugal e também aqui, porque também existiu a Inquisição aqui na América Latina. As mulheres também têm causas em comuns com nossos indígenas, mulheres brancas, mulheres armênias, muçulmanas, árabes. E quando eu digo árabes, porque não é um árabe, são vários reinos, etnias, nações. O Tauir, como eles chamam, que é a madre tierra deles, é a Pachamama deles. Nós temos causas históricas, pessoal. Isso que é importante entender. Isso é muito importante entender, e não apenas entender, compreender a sua dimensão e poder jogar a flecha mais longe. Por isso que eu trago esses assuntos aqui à baila, porque a exigência é de uma reparação histórica. Já fizeram alguns povos, né? Como lá no Canadá, os Inuit, os Saskatchewan, os aborígenes, né? A Austrália. Reparação histórica é de todos os povos. Não adianta eu sou gay, porque não, tem milhares de gays, milhares de lésbicas, de tudo quanto é coisa foram queimados, foram assassinados, fuzilados pelas hordas cristãs, porque estavam com aquela moral, ah, Deus é o Salvador, Deus é isso e aquilo, e tudo aquilo que não é aquilo que Deus diz, então é o nosso inimigo, e passava a espada no pescoço de todo mundo. Herodes matou milhares de crianças na época. Tem uns livros, tem o Malleus Maleficorum, que conta a história de dois caras alemãos que pensaram como matar as mulheres. Gente, está ali, tem um registro de 1560 bolinhas. Reparação histórica é muito mais importante. É importante ter um diploma universitário, galera, mas a reparação histórica é muito maior, porque daí vem todas as imperícias cometidas e que ainda se cometem, porque as pessoas não exigem o principal, não adianta só memória. A memória histórica é justamente isso que a gente faz aqui, de ler o texto, de se dar um tempinho, que às vezes eu mesmo estou cabeçando aqui, quase um livro, estou fazendo pesquisa. Justamente para quê? Para não falar besteiras e entregar o melhor conteúdo que a gente pode através desse canal. Compartilhe, se inscreva, comente, sugira, critique, apedreje também se você quiser, mas traga argumentos. A gente aqui se funda em um tripé que eu vou voltar a repetir: reparação histórica, restituição das comunidades e restituição territorial, perdão, justiça territorial e recomposição das comunidades. Mas não é somente das comunidades indígenas. Ah, bom, não, a gente é agregador. Ah, mas tem um povo preto aí, é bem-vindo também. Porque todos temos causas em comum, os povos semitas têm causas em comum. A colonização não apenas se deu aqui nessa América desse jeito que se deu, existem várias colonizações que existiram. E todas se fundam num pressuposto inicial, que é a questão da propriedade privada, que a religião cristaliza
e o direito romano justifica e galvaniza. E isso que veio para cá. Por isso que a visão de um indígena, e até mesmo do povo africano, do povo de matriz africana, não é em si a visão do branco que vê uma terra como um bem. Daí, os bens que se fala, inclusive, nos artigos constitucionais, no Código Civil brasileiro também, a questão dos bens, o usufruto da terra e os bens. A terra é aqui a terra, só que tem em cima dela uma casa. Esse é o bem. E ela está em cima de quê? Está usufruindo um pedaço de uma propriedade. E de quem foram as primeiras propriedades, se não da Igreja Católica? É isso que nós. É isso é reparação histórica. Tem muito católico, progressista, que defende a nossa causa, tem o CIMI, tem várias entidades, perfeito. Não estou falando nada contra esse. Mas sim estamos falando de uma questão de reparação histórica, que vai muito além de uma colaboração, de uma ajuda mútua, de uma tipo uma tentativa de saldar uma culpa histórica que eles têm. Não, a gente quer reparação histórica e conviver em paz. Cada povo tem o seu território. E quem quiser chegar, bem-vindo, sempre e quando chegue com respeito e com reciprocidade. Pessoal, muito obrigado. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Até a próxima.